Seja bem-vindo a mais um episódio do Decisão Cast, o podcast onde nossas decisões tornam conversa. Me chamo Ezequiel. Eu, Samuel Freitas, e vamos juntos hoje explorar sobre a importância do relacionamento na prosperidade. Exatamente, onde a gente vai falar sobre tomadas de decisões no relacionamento. Com certeza. E com base nisso, eu quero trazer algo aqui que já foi citado, qual vai ser o tópico que vai ser levado agora, a importância do relacionamento na prosperidade. Muitas pessoas não levam isso em conta, mas alguns dos grandes nomes, grandes bilionários, donos de empresas hoje, como Elon Musk e dentre outros, usam isso como métrica para suas vidas. Por que eles usam isso para a sua vida? Porque eles não precisam gastar energia com outras coisas. Ou seja, ele encontra um relacionamento onde ele vai ter a afetividade de outra pessoa, onde a pessoa que ele ama, ele vai ter ao lado dele, e a energia que ele usaria para estar encontrando outras pessoas, ele vai estar aplicando nos negócios dele. Então, por isso que um dos motivos dos negócios dele ser exponencial é ele ter um relacionamento estruturado. Exatamente. E uma coisa muito importante que a gente vai tratar aqui é sobre a prosperidade no relacionamento, onde a gente tem falado isso em alguns episódios do podcast. Se você não acompanhou, acompanha os episódios anteriores. E já fazendo a pergunta, o que é que você entende sobre relacionamento e prosperidade? Sim. Onde a gente vê, às vezes, muito casal, né, que a gente não está prosperando, às vezes por coisas mínimas que ainda não conseguiu entender e não caiu a ficha de algumas coisas e só vive na miséria, né, no ditado mais popular. Sim. Para ficar de fácil entendimento, para quem não me conhece, eu já falei meu nome é Samuel Freitas, tenho 24 anos e sou casado. E eu me casei aos 22 anos. E para as pessoas, algumas pessoas não entenderiam porque eu casei naquele tempo. Mas tinha um propósito e tem um propósito até hoje. Um dos primeiros propósitos foi que eu encontrei a pessoa e Deus preparou essa pessoa e eu estou com essa pessoa até hoje e pretendo permanecer com ela até a volta de Cristo. E o segundo propósito foi o que foi citado, a importância do relacionamento na prosperidade. Algumas pessoas não entendem isso, algumas pessoas não têm essa visão de como pode acontecer isso. Mas se você parar para analisar, se você tem uma pessoa na sua vida onde é a sua ajudadora, que no caso é a sua esposa ou seu esposo, torna-se mais fácil você alcançar certos objetivos que sozinho você levaria um tempo. Outra coisa que é importante também, a mulher tem visões que muitas das vezes o homem não tem. Então, isso ajuda você a alcançar prosperidade financeira, ajuda você a alcançar prosperidade emocional. Então, a primeiro quesito que eu levei em questão quando eu estava ali com os meus 22 anos e decidi casar, foi essa questão. Não, eu vou casar aqui porque eu vou me preparar para um futuro e quando eu tiver com 10, 15 anos à frente, eu vou estar em um patamar onde eu levaria tempo maior para alcançar, porque um exemplo, hoje, naquele tempo eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 24, eu casei com 21 anos, me desculpe. Então eu tenho 3 anos de casado, se eu somar os 3 anos de casado que eu tenho, minha esposa vai me pegar aqui, porque eu errei, desculpa amor, mas tá tudo certo aqui, eu tô corrigindo aqui oficialmente no podcast. E o que é que acontece? Tenho 3 anos de relacionamento e todas as coisas que eu alcancei hoje, a maturidade que eu alcancei hoje, de certa forma, veio de forma mais fácil para a minha vida. Do que eu levaria um exemplo, se eu fosse me casar com 10 anos, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje com 24 anos. Tá entendendo? Então, a maturidade que você consegue alcançar a partir de um relacionamento ajuda você, de certa forma, a alcançar sua prosperidade financeira. E falar um assunto bastante interessante aqui, que eu venho analisando há um certo tempo. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas muito jovens, vamos dizer, de 18 a 25, 26 anos, onde eles falam, a gente vê muito vídeo no Instagram sobre isso, né? Onde eles falam que prefere estar solteiro, conquistar aquilo que ele quer e depois iniciar um relacionamento. Ok, beleza, não é porque a gente namora que a gente vai dizer que casa e namora e tal. Mas é como o Samuel falou, você passa a ter uma visão, você passa a amadurecer mais. Sim. Você, quando casa ou você namora, você vai ter responsabilidade a mais. Com certeza. Não só consigo mesmo, mas sim com uma pessoa. Com uma pessoa. Você passa a deixar de ter apenas uma responsabilidade. Um exemplo de você decidir o que você vai fazer no final de semana ou a carreira que você vai ter e vai passar a decidir qual carreira você vai ter no decorrer do seu
do seu relacionamento com aquela pessoa, o que você vai poder proporcionar àquela pessoa, se ela vai poder alcançar aquele sonho que ela tem. Então deixa de ser somente você e pensar no eu e passa a pensar em outras pessoas. Eu acredito que isso se torna de forma mais fácil na vida das pessoas. Porque hoje um empresário que tem 10 famílias dentro de sua empresa, ele tende a pensar não só por ele, mas sim pelas 10 pessoas que necessitam dele, que estão dependentes dele. Então, muitas das vezes, aquilo é um incentivo dele continuar naquele projeto, naquele propósito e de crescer. Então, pense comigo, se você tem por quem lutar, se torna mais fácil a sua batalha. Mas se você não tem por quem lutar, se, por exemplo, Samuel vive só, não tem pelo que viver, não tem pelo que lutar, não tem sonho além dos deles para lutar, o que é que ele vai ser? Vai ser apenas Samuel e qualquer coisa pode impedir o meu crescimento. Né? Tá entendendo? Exato. E a gente, falando que eu estava falando, tem muitas pessoas que realmente não querem namorar porque vai impedir o crescimento, né? Pessoal, financeiro, assim. Eu já passei por isso. Eu até já falei com você, né? Que eu terminei um relacionamento, eu falei, não quero mais namorar e eu só vou namorar depois que eu conquistar X coisas, né? Sim. Mas você tem que analisar quem está do seu lado. Com certeza. Não é simplesmente, eu não vou namorar, eu não vou conhecer mais ninguém. Então, a partir do momento que você tem essa atitude e aparece uma pessoa na sua vida, mas você vê, poxa, aquela pessoa ali realmente, ela pensa, tem um pensamento totalmente diferente de crescimento. Ela adotou o meu objetivo de vida, que eu vou começar a namorar aqui, mas ela tem que entender, ou ele tem que entender, que eu tenho que dar atenção para os meus negócios, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional. Então eu tinha muito essa dificuldade, né? Até encontrar uma pessoa que passou a entender, que adotou essa minha ideia, tipo, vou dar uma atenção a mais aqui no meu negócio, amanhã a gente conversa melhor e tal, etc. Então, a questão do relacionamento, a importância de você se relacionar e prosperar, eu acho que está muito ligado a escolhas. Quem você escolhe para estar do seu lado. Com certeza, é porque a própria Bíblia diz que farei, então, uma ajudadora. Mas no mesmo contexto que a Bíblia fala sobre, então, farei uma ajudadora, ele fala sobre que é melhor que você esteja só do que você estar em casa com a mulher briguenta. Então, é muito sobre decisão, realmente. Se você decidir a pessoa que você vai levar para a sua vida, e se é aquela pessoa correta. A pessoa certa não vai aparecer assim, eu sou a pessoa certa para você. Mas tem coisas que vão levar em consideração que você vai ver, não, essa pessoa aqui é a pessoa que vai realmente trilhar aquilo que eu sonho para uma família, para um relacionamento. E por que eu falo isso? Uma das coisas que é mais interessante, eu sou um cara extremamente focado em fazer dinheiro. Não que isso seja ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou também muito gastador. Tá entendendo? E o que é que aconteceria se Samuel fosse solteiro? Hoje, se eu fosse solteiro, eu ia viver somente para trabalhar e para gastar. Só que a minha esposa entrou num contexto totalmente diferente. Ela é uma pessoa que pensa o que ela vai fazer com aquele dinheiro, como ela vai investir aquele dinheiro, aonde ela pode aplicar aquele dinheiro. Então você passa a ter não só uma visão do que você tem ali em mãos, mas duas visões. Porque você pode entrar aqui, mas eu não posso ser um bom administrador, mas ela é. Então ela fica responsável por essa parte. Em tantas outras partes que você pode incluir a pessoa. A pessoa passa a ser realmente a sua ajudadora. Exatamente. Entendeu? Hoje eu estava vendo um vídeo de um rapaz e ele estava ensinando sobre finanças. Até falei com você, ensinando sobre finanças. Ele falou que na época que ele era solteiro, ele ganhava 2.200. Isso há anos atrás, né? Então 2.200 era um valor muito de salário. Considerável. Então, assim, ele falou que era solteiro, morava na casa dos pais, não tinha responsabilidade de pagar energia e água, ajudava assim, mas não comprometia o salário dele. Ele falou que só andava em dívida. Sim. Então, você falou em questão, se o Samuel fosse solteiro, talvez você também estaria cheio de dívida, ganhando 2.000, 3.000, 4.000, porque é aquela coisa, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Sim. Porque hoje a gente está morando num bairro. Vamos supor que a gente passa a ganhar 10 mil reais. A gente, infelizmente, vai querer mudar. Sim. E é necessário mudar. Inclusive, a gente falou sobre isso no podcast anterior. Exato. Então, a gente vai querer, não sei, morar em um condomínio de casa, apartamento, porque já vem a questão da segurança. Sim. Né?
Porém, uma pessoa solteira que não tem esse controle, porque tem pessoa solteira que realmente consegue ter esse controle, vai alcançar seus objetivos ali, tal, acha que não é o momento para ter uma pessoa ao seu lado, né, para estar te ajudando. Mas eu acho muito interessante a questão que você falou da visão, né? Uma mulher, ela tem, tanto uma mulher, um homem também possa ter uma visão, ambos, uma visão de crescimento. Às vezes você não tem, mas a pessoa que você está já tem uma visão de crescimento, já consegue preencher aquela lacuna que você acha que estava tudo ok, estava na sua zona de conforto, mas infelizmente porque, você tem uma visão. Assim, ó, o que é que acontece? Tudo que dá dinheiro é voltado para o feminino. Se você parar para observar, tudo que dá dinheiro é voltado para o feminino. O masculino é capaz de produzir, Sim. Ou seja, é capaz de dar o ponto de partida. Mas o que dá o rendimento é o feminino. Então é necessário que tenha um toque feminino. Tá entendendo? É necessário que você tenha uma ajudadora. Porque muitas das vezes, uma coisa que eu vejo que acontece muito, eu convivo com muitas pessoas, graças a Deus, eu consigo ter um bom relacionamento com as pessoas ao meu redor. Tem algumas pessoas que são difíceis de lidar, enfim. Seres humanos. Mas eu convivo com vários tipos de pessoas e tenho pessoas que eu considero amigos meus e são próximos a mim. E a gente vê perfis diferentes de renda das pessoas. E vê perfis diferentes também de como as pessoas conduzem a sua vida financeira. Então a gente tem casais que têm contas conjuntas, certo? Que os dois têm acesso à conta e a mulher toma conta da parte do financeiro ou o homem toma conta da parte do financeiro, enfim. Mas tem casais que têm contas separadas. Ou seja, se você gasta isso aqui, é você que vai pagar, mas o que está dentro de casa você vai pagar isso e eu vou pagar aquilo. Se você parar para analisar, é a mesma coisa de você viver como solteiro. Existem vários tipos de relacionamento, deixando bem claro isso. Então, cabe a você ver o que é melhor para você. Mas o que é que acontece dentro da minha casa? Todo o dinheiro que entra é do casal, é da família. E aquele valor que entra na nossa casa, no nosso relacionamento, é para realizar as coisas da família. O que é que a gente estipulou no nosso relacionamento voltado para a vida financeira? Nós dois temos um valor que podemos gastar. Um exemplo. Nós temos R$ 250 cada por mês para cada um gastar. Então, cada um pode gastar aqui. Você pode gastar 250 e você pode gastar 250. É uma conta conjunta e, ao mesmo tempo, cada um tem seu limite de valor ali. Se você que um exemplo, se chegar um mês que eu quero gastar um pouco mais, além dos 250, a gente se comunica. Olha, eu quero gastar isso aqui a mais devido a isso, isso e isso. Minha esposa tem as dívidas dela e eu tenho as minhas dívidas também. Mas quando chega a dívida para ser paga no mês, a dívida dos dois. Mas tem casais que não vivem dessa forma. E eu entendo que existem relacionamentos que são difíceis. Então, cabe a cada um ver o que é melhor. Mas para a nossa vida, o que a gente tem convivido até aqui, a gente tem conseguido alcançar alguns objetivos. Tem vários outros objetivos para ser alcançado. E a gente, com isso, tem aprendido todos os dias. Porque a vida financeira, o relacionamento, a prosperidade é dia após dia, você vai aprendendo ali uma coisa de cada vez. E o relacionamento, tem uma pesquisa aí que fala que o relacionamento, ele, principalmente casamento, né? Sim, não namoro, casamento, ele termina muito por questão de falta de comunicação, principalmente de dívidas na família, né? Onde as pessoas não conseguem ter o controle, tem uma vida infeliz e briga para lá, briga para cá e tudo. Uma das maiores causas do divórcio é a vida financeira. Sim, com certeza. Um dos maiores. Mas é por causa de briga. Mas brigou por quê? Muitas das vezes é relacionado à vida financeira. Então, realmente, o que acontece no nosso país hoje, 70% da população está endividada. Principalmente as famílias. Né? As famílias em si estão endividadas. Então, acho que a cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Então, o que acontece? Às vezes o marido chega em casa e fala, sabe que tem várias contas para pagar e fala com a mulher, hoje, esse mês a gente não pode gastar por causa disso e disso. Quando o cara chega no outro dia, briga. A mesma coisa o cara, a mulher fala, olha, a gente tem isso e isso para pagar, mas quando chega em casa, cadê seu pai? Ou cadê meu esposo? Está na porta do bar gastando. Então, muitas das vezes, são casos que acontecem e é real, são fatos reais. Muitas pessoas não suportam isso e chegam a uma separação. E para entrar até aqui num assunto bastante interessante sobre a comunicação, que você falou aí que às vezes o marido, a esposa chega em casa, fala de uma dívida, às vezes o marido não entende, ou a esposa não entende como aquela dívida ocorreu.
Então, assim, a questão em si da comunicação eficaz é bastante interessante, principalmente, na verdade, em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida é necessário. A comunicação, na minha visão, a comunicação no relacionamento é, primeiro, para mim, a base é respeito, amor e comunicação. Porque, assim, se você se relaciona com uma pessoa desde lá, do namoro até o casamento, você não tem uma boa comunicação, você esconde coisas que seu passado que pode afetar no seu relacionamento futuramente. Então, a comunicação, para mim, é uma das bases bastante importantes para um crescimento de relacionamento. Né? Então, vamos supor, como você falou, um casal chega em casa, não sabe se comunicar sobre a dívida, o pau quebra. Com certeza. Inclusive, fica parecendo assim que a gente fica inventando as coisas, mas aqui não é inventado nada. A gente são situações, liga a câmera e a gente grava o que realmente vem do nosso coração, o que a gente aprende no nosso dia a dia, a gente compartilha. E em certa feita eu estava assistindo uma palestra e estava falando sobre relacionamento, vida financeira, sobre finanças do casal. E o que foi que aconteceu? Foi citado vários perfis nessa palestra. E aí o palestrante falou assim, ó, eu vou contar aqui uma história que aconteceu e que gerou um divórcio. O que foi que aconteceu? O esposo chegou para a esposa e falou assim, ó, olha, a gente vai ter que ficar 1 ano sem a gente gastar. A gente vai cortar os nossos gastos e a gente vai ficar 1 ano sem gastar nada. A gente apenas vai guardar um dinheiro. Tá certo? Tá certo. A esposa, tudo bem. E aí a esposa deixou de comprar as bolsas que ela gostava, deixou de comprar a sandália que ela gostava, muitas das vezes deixou de ir até o salão, porque ela gostava de ir semanalmente, mas ela falou, não, meu esposo falou que a gente vai economizar um dinheiro aqui, vamos focar nisso e vamos economizar. Então, se ela ia toda semana no salão, ela passou de 15 em 15. Se ela fazia unha toda semana, ela passou de fazer de 15 em 15. E aí foi fechado aquele ciclo que chegou um ano. Quando fechou-se 1 ano, chegou a data do aniversário dela. E aí o esposo dela falou com ela, olha, lembra que a gente conversou sobre a gente ficar 1 ano poupando dinheiro, que a gente não iria poder fazer o que a gente queria muitas das vezes, porque a gente iria ser necessário poupar? Ela falou, sim, eu lembro. Pronto, hoje a gente vai fechar isso aqui e eu vou lhe dar um presente. E aí o que foi que aconteceu? Ele chegou com um carro do ano e entregou a ela. Ela falou assim, ó, esse daqui é o motivo da gente estar poupando esse dinheiro durante 1 ano. Para muitas pessoas, para mim, para você que é homem, se a gente ganhar um carro hoje, a gente vai falar, nossa, que legal. Para algumas mulheres também pode acontecer isso, sim, você vai se sentir feliz. Mas naquele momento ali, ela se sentiu infeliz. Por quê? Porque não era um objetivo dela. Não é algo que foi feita uma comunicação clara. Ele simplesmente chegou com o carro em um período que foi 1 ano. 1 ano. Ela abriu mão de muitas coisas. De muitas coisas que muitas das vezes ela queria, que iria fazer feliz ela naquele momento. E no final daquele 1 ano ela recebeu um carro que não era algo que fazia sentido. Talvez ela estava esperando uma casa nova, algo, sabe? Algo que é... Ou se não, durante o período seria mais interessante para ela viver aquele 1 ano fazendo realmente o que ela já fazia, o que ela gostava de fazer. Porém, de uma forma mais aliviada, sem tipo assim, poxa, se eu fizer isso aqui, mês que vem eu vou me apertar, não vou conseguir pagar, vou ter que pedir dinheiro emprestado e tal, entendeu? Sim. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes, realmente o que falta é a comunicação. É você entender o que realmente é necessário naquele momento. Naquele momento não era interessante para ele o carro. Se talvez ele conversasse com ela lá atrás, tentasse entender realmente qual era o objetivo dela a curto prazo, a longo prazo, isso poderia ser evitado. Então, realmente, a base do relacionamento em si é a comunicação. Se não tiver comunicação, não tem nada. Então, seja para entender as coisas, o que acontece é a base da conversa. Se é para você adquirir algo a curto prazo, a longo prazo, da mesma forma. E tem muitos casais que a gente vê aí, porque a gente fala, a gente vê porque a própria mídia divulga, né? Muitas pessoas hoje se separam, botam no Instagram. Se separamos por causa disso, aquilo. E às vezes o casal ele tem uma certa discussão, às vezes o marido sai ou a esposa sai e não trata aquilo ali. Né? Eu sei que a gente, esse relacionamento precisa de tempo. Tempo que eu falo é o quê? Poxa, entrei uma discussão aqui, preciso ficar um pouco na minha, calado no meu canto, para eu tentar digerir aquilo ali, para depois conversar com a pessoa. Porque se eu conversar agora, eu vou me estressar, vou gritar, falar isso, aquilo. Sim. Né? Então,
A questão da comunicação para mim é um dos fatos, porque como eu falei, é base. E se não se tem base, é a mesma coisa de construção. Se você não tiver fundação, você vai construir, chegar um tempo ali, se é que você consegue construir, né? A fundação ali não vai ceder. Então, se a base ela não é bem estruturada, o pilar não é bem estruturado, infelizmente não dá certo. Não dá certo. Muita merda ali. Tipo, o corpo pensa uma coisa e a cabeça pensa outra. E aí vai para lugares diferentes, correndo ao contrário e nunca chega. Exatamente. Então, a gente fala muito disso porque, principalmente eu, já passei muito por isso, né? Sim, sim. Já tive alguns relacionamentos que, infelizmente, a comunicação não batia e, assim, tudo a gente pega de experiência, né? A gente não vai sempre cometer o mesmo erro. Com certeza. Então, toda a experiência que eu fui passando com pessoas, não só em relacionamento, mas em trabalho, amizade, a gente precisa ter uma certa comunicação para tudo se entender. Sim, e dentro desse tópico aqui que foi citado, dentro de seus relacionamentos, hoje você é um cara que está namorando, né? E eu acredito que você já teve experiência tanto no seu relacionamento atual como nos relacionamentos que passaram. Certeza. O que foi que você realmente viu assim, não, isso aqui faz sentido aqui, realmente pode trazer um certo retorno para o relacionamento a longo prazo, porque hoje às vezes as pessoas hoje pensam em ficar, não pensam em ter um relacionamento de namoro e chegar até o casamento. Isso hoje é quase nunca pregado nas famílias hoje. Porque antigamente o certo era isso, e o que a mídia hoje tenta fazer de certa forma é destruir esse contexto. Mas hoje o que você entendeu assim, não, isso aqui eu vi que realmente a prosperidade vem a partir de um relacionamento fixo ali, a partir de uma pessoa que está do meu lado para poder alcançar alguns objetivos. Pronto. O que você falou aí no início, né? Muitas pessoas hoje decidem ficar. Muitas pessoas decidem ficar porque realmente não quer namorar mesmo e às vezes acaba até ferindo outras pessoas. E tem gente que chega assim, conhece uma pessoa, um homem, uma mulher. Vai no Tinder. Vai no Tinder lá, conversa. Tô entrando em um relacionamento de ficar com você, não espere nada de mim. Isso eu acredito que acontece com algumas pessoas. Sim. Não espere nada de mim, a gente sai, fica, acabou. Tem gente que consegue ter esse controle, não se apaixonar, não gostar da pessoa, acabou. E tem pessoas que não, que ficou ali a primeira vez, já quer namorar, já passei muito por isso também, conheci a pessoa, namora, uma semana depois, e aí não tem uma certa experiência, uma certa comunicação, vai. Então, hoje eu entrei em um relacionamento depois de ter passado muitas experiências, né, que infelizmente não era relacionamentos que não que eu via no momento. No momento a gente vai curtir ali, né, a pessoa, sair, viajar e tal. A gente começa a analisar, perceber, a gente começa a analisar as coisas quando, infelizmente, o casal ele termina. A gente começa a analisar e fala, poxa, agora eu vou mudar, vou procurar uma pessoa melhor, vou pedir a Deus para botar uma pessoa melhor, mas Deus bota a pessoa na vida das outras, porém, Deus não vai ali desenhar, né? Alguém específico. Você vai começar aqui, vai namorar, vai casar e acabou, tal, tudo tranquilo. Não. É a gente que tem que tomar a decisão de seguir o caminho certo ali. Enfim, hoje, no relacionamento que eu tô, eu fiquei com a minha namorada no início, porém, já teve aquele envolvimento. Só que a gente parou e pensou, você não encontrou ela no Tinder. Não encontrei ela no Tinder. O que aconteceu? Eu tinha cometido o erro no relacionamento antigo de que, como eu falei, conheci, fiquei, namorei. Sim. Foi o que aconteceu dessa vez. A gente ficou, eu falei, vou ficar na minha, vou conhecer a pessoa, vou ver o que não vai dar, vou conhecer como é que a pessoa pensa, principalmente questão de futuro, qual o pensamento dessa pessoa, sabe? Então, a gente foi se conhecendo, se não me engano, a gente passou 8 meses se conhecendo bastante. Rapaz, bora ver esse negócio de data aí que eu já errei aqui uma vez. Já pedi 8 meses. Você não errar também, a gente fica na saia justa aí no próximo. 8 meses. Minha esposa tá aqui do lado, qualquer coisa ela joga o copo aqui, mas tá tudo certo. Mas aí, o que foi que eu peguei de informação dessa pessoa, ela também pegou de mim, né? Sim. Principalmente questão de prosperidade e crescimento. A gente é uma pessoa madura que já passou por várias experiências, ela também, eu também.
Então, o que me deu, o que você estava perguntando, né, o pontapé inicial para, vamos dizer, pô, vai dar certo, vou prosperar com essa pessoa, a gente vai ter uma comunicação eficaz, foi esse tempo de conhecimento, né? Sim. Não foi o erro que eu cometi lá atrás, de conhecer uma pessoa e já iniciar um namoro. Então, é uma pessoa que, óbvio que a gente não está fora de, acontecer uma discussão, sabe? Porém, a gente está numa discussão hoje, a gente sabe como se comunicar. A gente sabe sentar, conversar, como eu falei, tem situações que a gente pode simplesmente dar um tempinho, ficar ali no cantinho, né? Não é tempo de namoro não, pelo amor de Deus, né? Ficar no cantinho ali, É porque esperando algumas pessoas esfriar, pedem, não, eu quero um tempo. quero um tempo, aí já termina, volta, Aí some, não namora volta com mais. todo mundo, volta faz, mais. acontece e volta. Não, Mas eu acho que o pontapé para eu tomar essa atitude de iniciar um novo relacionamento sim. foi a questão de como a pessoa ela pensa. E não foi simplesmente ela falou que ela pensava sobre o futuro dela, sobre prosperidade, não só para a gente iniciar um relacionamento. E sim, eu vejo isso muito hoje, no dia de hoje, Sim, que a gente já sim. tem. Quanto tempo? Eu errar, não. 8 meses namorando. Puxa a orelha dele, mano. 8 meses namorando. Sim. E, como eu falei, Deus bota a pessoa na Sim. vida da outra, bota. Mas Deus não vai dizer o tempo todo o que é que você vai ter que fazer. É porque, tipo assim, as pessoas idealizam que existe alguém perfeito na vida de cada um. Existe aquele Yu Yang, alguma coisa assim, que é aquela parte que se encaixa perfeitamente. Mas é construção. Construção, É exatamente. construção. Deus pode colocar uma pessoa em sua vida assim, mas se você for um cara que fala assim, foi a pessoa que Deus colocou na minha vida, eu vou viver de qualquer jeito. Não. Você inicia um relacionamento, Deus que botou na vida. Sim. Termina o relacionamento, Deus que tirou. Mas às vezes assim, é por atitude nossas que o relacionamento ali acaba, né? Um exemplo bem claro que acontece comigo, eu acredito que acontece com você constantemente. As pessoas hoje, pelo fato de eu ser um cara novo, uma coisa que aconteceu muito na minha vida, eu sempre fui um cara de novo, no meio de pessoas mais avançadas em idade, para não chamar de velho. Pessoas experientes. Pessoas experientes. E o que é que acontecia? Hoje as pessoas me veem com outros olhos e falam assim, Samuel, o que foi que você viu em Alessandra que fez mostrar que a Alessandra era a pessoa certa para você? Tá entendendo? O que é que acontece? Uma das coisas hoje ela tá me apoiando aqui numa loucura que eu tô fazendo aqui. Que hora é essa? 8h19 da noite, ela podia estar em casa descansando agora, mas ela tá aqui do meu lado, aqui, me ajudando. Outras coisas, outras situações que aconteceu, inclusive aconteceu. E que é preciso, né? E é que é preciso. Porque assim, companheiros, né? Que a gente fala, né? Então, um casal é isso. Sim. É você adotar a ideia do outro, se realmente faz sentido para você, e você apoiar a pessoa, né? Eu fiz vários testes com a Alessandra quando a gente iniciou o relacionamento. Inclusive, ela ficou até chateada depois. O que foi que aconteceu? Quando eu conheci a Alessandra, eu era e sou esse cara. Eu acredito que eu sou. Se eu tiver errado, ela vai falar aqui, Só mudou o cabelo. vai puxar o telefone aqui e vai gritar. Enfim, quando eu conheci a Alessandra, eu era uma pessoa que gostava das coisas do bom e do melhor. E dar o melhor também para as pessoas que estão do meu lado. E o que é que aconteceu? Eu falei, não, eu tenho que ver se realmente essa pessoa que está do meu lado tá porque gostaria de ter as coisas. Ou pelo que se tem. Ou pelo que se tem, ou porque realmente gosta. E eu falei com ela assim, poxa, aí tinha começado a namorar, não lembro. E eu falei assim, eu vou sair do trabalho, porque o trabalho não tá dando para mim, e eu vou começar a catar material reciclável. Você vai comigo? Ela falou, vou sim. Inclusive, tipo, eu sou empreendedor, mas minha esposa é a mente. E eu sou o coração da empresa, pode-se dizer assim. Eu sou a mente que não dorme de madrugada e fala assim, pô, tive uma ideia de R$1 milhão, vou colocar em prática. Mas só que para eu trilhar na questão do tirar do papel, é minha esposa que dá aquela puxada assim na... Você falou que ia fazer isso, até hoje não fez. Por que não fez? Então, o que foi que aconteceu? Ela começou a idealizar uma empresa de reciclagem de material reciclável, de plástico, PET, e eu falei, não, é só plástico. Ela, que tipo de plástico? Você já sabe onde é que você vai tirar? Como é que você vai fazer para tirar? Não, a gente vai. Aí depois, eu falei, não, tá certo, a gente vai fazer. E aí eu deixei ela, eu falei, olha,
Já tem alguma coisa aqui, tá rolando um sentimento bom aqui. Então a gente foi cultivando isso. E aí depois de um tempo, eu não lembro, a gente tinha noivado, não foi? Acho que foi, a gente tinha noivado, eu tinha casado. Eu falei assim, ó. Lembra naquele dia que eu perguntei a você se você ia fazer? Lembro que tem o quê? Vai fazer agora? Eu falei, não, era só um teste. Rapaz, era melhor eu ter ficado calado. Depois de ela ter idealizado tudo, ela ficou chateada. Você achou que eu era interesseira? Mas não era essa questão. Foi é realmente um testezinho que você fez ali, teste que você faz assim, às vezes, para você ter uma noção. Eu conheço pessoas que... Eu vou falar aqui. Hoje minha esposa acorda primeiro do que eu, mas não é porque eu sou gigolô nem preguiçoso, não. É porque ela trabalha na cidade e eu trabalho dentro do bairro. Então hoje minha esposa acorda às 4h30 da manhã e volta às 11 horas da noite e meia-noite, porque ela trabalha de dia, à noite ela faz um curso, então ela tem necessidade de acordar cedo, sair cedo de casa e voltar tarde. E só é a pessoa trabalhar fora do bairro, tem a questão do ônibus. E eu vou dar um aqui de fofoqueira aqui, mas compartilhar alguma situação, mas não vou citar o nome de ninguém. Mas eu tenho pessoas do meu lado que não fez esse teste. Tá entendendo? Que não pensou nisso. E muitas das vezes botou a mão na cabeça. Ai, meu Deus, a pessoa que eu achei que você tinha colocado em minha vida hoje tá causando isso. Eu conheço amigos, não, conhecidos que chegou ali na Vivara, falou assim, eu vou comprar uma aliança aqui, uma correntinha para essa pessoa aqui que é o meu amor, minha paixão. Deu uma aliança, comprou passagens para outros lugares, para lugares exóticos, e depois a pessoa sumiu, bloqueou no WhatsApp, no Instagram, e levou outra pessoa junto com a passagem, porque a passagem estava no. Então, necessariamente, casos que acontecem, como acontece na nossa vida, que a gente tinha um amigo que foi pro show de Thales Roberto, lembra que a gente, show de Thales Roberto naquela época era o quê? R$100? Era o clube. R$170 naquele tempo, que era dinheiro pra gente que era jovem. Falou, foi o show exclusivo dele, não foi? Show de 80, lembro como hoje. O show foi show de Thales Roberto. Pensa aí, você que é evangélico que conhece Thales Roberto, e você também que não é. Show de Thales Roberto em Salvador. Thales Roberto estourado nos 4 cantos do Brasil tocando Thales. A pessoa chegou e falou assim, ó, pô, tô namorando. E se eu não me engano, eu nem fui nesse dia, mas a gente acertou. Eu fui? Não, você não foi não. A gente acertou de ir, acabou que eu não fui, porque ia ser de casal, todo mundo ia em casal. Aí tá. Poxa, vai ter o show de Thales Roberto em Salvador. Vamos. Aí, o Zequiel falou, vou levar minha namorada. Aí um amigo da gente, eu vou levar uma menina que eu tô conhecendo. Aí nessa de estar conhecendo, eu falei, olha, não vai dar pra eu ir. Ele foi, comprou o ingresso dele, eu não me lembro como hoje. Comprou o ingresso dele, comprou o ingresso da menina que ele conhecia, e chegou lá no ingresso, a menina ficou com outra pessoa. Então isso pode acontecer na vida das pessoas. Não se preocupe que a sua cara metade, a sua alma gêmea vai aparecer. E muitas das vezes você vai ter que passar por esse processo emocional. Eu acredito que isso é um aprendizado na vida das pessoas. Exato. Tá entendendo? Se você passou por esse processo, você cria a noção. Você vê como é que acontece a vida, como é que se vive a vida. E quem é esse que não se apaixonou por alguém que teve o coração partido? Exato. Então, tudo nas nossas vidas é aprendizado e as decisões vão estar presentes nos relacionamentos sempre. Seja eles relacionamentos bons que vão ser duradouros e relacionamentos que são ruins que vai ensinar você a ter um relacionamento bom futuramente. Exatamente. Então, é questão de você... Diga, minha esposa. Fale aqui no microfone. Tome. A produção quer falar. Com vergonha. Então, por quê? Fale. Enfim, a gente vai falar. Foi da Barra, não? Ele vai falar agora aqui, vocês que são curiosos de plantão aí, vai falar do seu primeiro encontro. O meu primeiro encontro foi na Diná Gonçalves. Quem não sabe, no colégio Diná Gonçalves. Só estou falando que não foi, não. Não foi no Diná Gonçalves, não? Aí eu levei pro Farol da Barra. Você me levou pra igreja. Tá difícil. Eu lembrava, só tava querendo fazer um corte aqui pra viralizar. Esse corte aqui vai viralizar, porque a mulher lembra de tudo, o cara não lembra de nada. Enfim, o nosso primeiro encontro... Isso é verdade, viu? A mulher lembra de tudo. Um exemplo, minha esposa lembra de todas as datas de aniversário da minha família e da família dela.
Eu não lembro nem da data de aniversário, nem do meu pai, nem da minha mãe. Só lembro da minha que é essa semana, mas eu não lembro do resto. E a sua que eu acho que é 18 de dezembro, né? 18 de dezembro. Pronto. Só. Mais nenhuma data. E de minha esposa, que é no Dia dos Namorados, não tem como esquecer. Como foi. Esquecer também Estratégia aqui para você que está namorando hoje, você que vai noivar e vai casar. Escolha apenas uma data para todas as suas datas comemorativas. Ou seja, eu casei dia... Eu pedi minha esposa em noivado dia 24 de fevereiro, não foi? 24 de fevereiro eu pedi. 3 de... Lembrou, hein? 3 de 3 de fevereiro, isso mesmo. 3 de fevereiro noivado. Não, 3 de dezembro. Nem ela lembra. Ai, eu tô com falta agora, tá vendo? Ela não lembrou. 3 de dezembro eu pedi em casamento a minha esposa e 3 de... A gente casou, não foi? E 3 de dezembro a gente casou. Então a gente fez tudo em uma datação, porque eu não Fica mais fácil pra lembrar, né? Um ano de casado quando é 3 de dezembro. Quando foi que você noivou 3 de dezembro? Tá tudo certo, você não precisa se preocupar com nada. Teve uma vez que eu esqueci... Aniversário de minha esposa, não se esqueça, ok? Dia dos namorados, então tá tudo certo, eu fico em paz. Teve uma vez que, porque eu e minha namorada, a gente se conheceu mesmo, né? Que a gente trabalhava no mesmo lugar, mas a gente se conheceu, primeira vez que a gente... O RH ficou sabendo disso? Rapaz, isso aqui, ó. A gente ficou... Porque se é de minha empresa, o colaborador ia ter que se explicar. A gente ficou em uma data e aí eu tinha esquecido. Aí eu perguntei pra ela, rapaz, olha como eu perguntei. Falei, pô, amor, aquele dia que a gente se conheceu, que a gente ficou, foi massa, não foi, rapaz? Aquele dia, aquele lugar, tal, lindo. Aquele dia foi muito especial pra gente. Ela foi lá e acabou falando a data. Aí ela falou, você queria saber a data que eu realmente tinha esquecido. Então é como você falou, realmente, mulher lembra, velho. Sim, lembra, com certeza. Sim, agora não fui eu não. Conta aí como foi que vocês se conheceram pra galera. Pronto, a gente se conheceu na escola. Então eu não tô errado, a gente se conheceu na escola. Primeiro encontro foi na escola. E minha esposa andava dentro da escola com um capote no sol de 40 graus. Essa menina é maluca, essa menina... E como eu era um cara bem comunicativo, não era aquele cara descolado, mas era um cara bem comunicativo. O que aconteceu? Eu conheci minha esposa na escola no sol de 40 graus e ela com capote quente. E aí a gente se conheceu, a gente foi se conhecendo. Pra quem conhece aqui a Valéria, eu moro num derby e ela morava no Village no tempo. E eu saía todos os dias do colégio de Iná Gonçalves e levava ela até o Village. E quem é que fazia a escolta? Aí é Ezequiel, que é esse meu fiel escudeiro aqui que fazia escolta, e meu amigo Ismael, que está em Portugal. Inclusive, o nosso podcast é internacional. Para quem não sabe, o nosso podcast é internacional. Já estamos em Portugal e em breve estaremos no mundo todo falando inglês. O bom de Portugal, a galera dá para entender. Dá para entender. Né? Angola. Mas aqui a gente vai pegar a inteligência artificial de Mr. Inclusive, eu vou lançar uma proposta aqui que a gente tem que lançar a proposta dentro do podcast. Se tiver alguma escola de inglês aí, quiser nos presentear com esse... coisa boa. Se tiver alguém querendo presentear a gente com o curso de inglês, estamos aqui, iremos gravar... Aptos a aprender. E vamos gravar o podcast em inglês e em português. Já pensou? Lá. Duas versões. Toma, fechou? Fechou lá. Se tiver alguma escola para patrocinar nós, iremos gravar nas duas línguas. Seremos bilíngues. Open English. Easy, qualquer escola aí de inglês que tiver disposto, vamos lá, vamos nessa. Vocês comentam aí também, compartilha e vamos nessa. Então, o que foi que aconteceu? A gente fazia esse trajeto todo dia. E minha esposa, que isso? Quero namorar não. E eu feito um patinho indo lá, voltava. E aí eu falei, a estratégia, vou dar essa estratégia. Quando você quiser ter um encontro com alguém, o que é que você vai fazer? Você vai chamar a pessoa para ir a um lugar que ela acha que ela não vai. Não, isso aqui não é encontro não. Entendeu? Eu falei, vamos para a igreja orar. Só que a minha oração, a intenção era totalmente diferente. E aí a gente conheceu... eu já conheci um amigo meu, você conhece até ele, que ele é meu padrinho. O Wendel e Karine, que inclusive também um gostava do outro, mas nenhum dos dois assumia. E aí, quando terminou o culto, falou assim, vamos pro Pastel do Cabral. A gente foi pro Pastel do Cabral e aí o pessoal, a estratégia. O pessoal começou a falar, e vocês estão namorando, né? Não, eu não namoro com ele, não. Então, o que é que acontece? Quando para você ver o que é que o ambiente faz, para você ver que tá
todos os aspectos da vida, o ambiente é importante. A estratégia. Eu conheci ela e ela falou, não quero relacionamento não. Tá certo, tudo bem. Então eu comecei a incluir ela ao redor de pessoas que iriam passar a perguntar, vocês namoram aí? Vocês estão namorando? Não. Caiu no papinho. Caiu no papinho, já era. Então aconteceu quando ela pensou que não. Agora a gente está namorando, né? Porque o ambiente começou a moldar isso. Mas vieram várias etapas difíceis que se eu for contar aqui, vai dar mais de um podcast. E hoje estamos casados, já temos 3 anos de casado, vamos fazer 4 anos de casado, para a honra e glória de Deus. E tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Exatamente, né? Foi a tomada de decisão certa com a pessoa certa. Sim. Deus botou na vida e agora vocês só estão colhendo. Primeira namorada. E ela primeira namorada, porque a gente, naquele tempo, a gente não queria assumir ninguém, né? É verdade. O Matheus saia justa, mas eu quero falar aqui. Eu não falei nada, eu só balancei a cabeça. Mas enfim, vocês entenderam. A gente não quer compromisso com ninguém. Você tá vendo aí? Mas aí, ele não. Ó, pra você ver como é que entenda pra vocês verem como são as coisas. Ele não quis compromisso com ninguém, esperando a pessoa certa. Esperando a pessoa certa. Foi o que eu falei. Ficar, mas não assumir um compromisso de um futuro relacionamento com uma pessoa que ele não realmente queria, entendeu? É porque, tipo assim, hoje as pessoas conseguem fazer. Eu protegendo Samuel. Tudo certo, vou chorar. Tamo junto. Vai chegar a hora que você já errou. Enfim, vai rolar uma DR hoje. O que é que acontece? Hoje as pessoas entram em relacionamentos que não podem sustentar. Acontece muito isso. E muitos conflitos também, né? Muitos conflitos. E o que é que acontece? As pessoas passam a ter dependência emocional. É fato. Porque se você entra em um relacionamento onde você gosta da pessoa, você tende a se doar pelaquela pessoa. E tem pessoas que não estão dispostas a fazer o mesmo, não ser na mesma medida daquilo que ela espera receber, o que ela não esperava receber. Então as pessoas às vezes dividem aquilo ali, cada um pro seu lado, mas só que um lado ou outro muitas das vezes cria dependência. E isso vai com que cria situações onde pessoas passam a entender que não é interessante para mim ter um relacionamento. Eu já tive um relacionamento e já me decepcionei. Algo que também que é muito comum no nosso país é as pessoas verem o relacionamento dos seus pais, de convivência dentro de suas casas, e não querer casar. Porque já aconteceu, a minha mãe já se casou 10, 15 vezes, já é uma Gretchen da vida, que já se casou não sei quantas vezes. É briga, é confusão, meus pais sempre estão brigando, então para que eu vou casar se eu sei o que é que acontece? Da mesma forma, são pessoas que não querem ser pais ou mães porque vê a criação de muitos filhos, vê a necessidade que muitas crianças passam. Então, tudo que você vai viver na sua vida, você tem que criar um conhecimento, certo? Daquela coisa, e você tem que aplicar aquilo na sua vida. Não viver à mercê do que as outras pessoas vivem ou do que as outras pessoas pensam. Exato. É você ter a sua essência, né? E uma coisa que você estava falando, estava pensando, imaginando aqui, é sobre a pessoa manter o relacionamento. Sim. Não só iniciar um relacionamento, né? É manter. Manter, que eu falo, é quando o relacionamento ele cai na rotina. Sim. A gente fala aqui de prosperar, economizar e tal, sim, mas assim, quando você a pessoa está em um relacionamento que, às vezes, o homem ou a mulher é um pouco caseiro, sim, e o outro gosta de sair mais, gosta de viajar ou ir para outro lugar. Às vezes essa parte que gosta de ficar mais em casa vai cair na rotina, vai ficar ali para a pessoa tá tudo bem, e a outra parte, sabe? Então, já vi muitos relacionamentos, e vejo até hoje, que simplesmente está só sim, vivendo ali, né? Não viaja, não sai para comer nem que for um pastel ali na esquina. Sim. Então é bastante complicado você também, a pessoa ter essa cabeça de manter, né? Com certeza. Eu acho que é algo muito comum quando a gente vê separação de casais. O que é que acontece? Muitas das vezes casais não faziam coisas juntos e quando se separam começam a fazer. Começa a fazer, exatamente. O cara não ia para academia, nem a mulher ia para academia, se separou. A primeira coisa, vou me matricular na academia e vou para academia. Mas por que não fazer juntos? Exato. Um exemplo, eu não costumava ir em um barzinho, em um restaurante. Se separou, cada um, tem vezes até que se bate lá de novo, aí os dois se encontram, volta de novo, aí discute, separa de novo e acabou. Aí o cara não ia não quero sair de casa, eu não gosto de sair de casa. Mas quando se separa, vai lá e sai.
Começa a dar os rolê louco. Sim, rolê aleatório. Então, o que acontece? Eu acho que é importante a comunicação. A base de tudo é a comunicação. E a decisão do relacionamento vem a partir da comunicação. Se você não tiver a comunicação inicial, você não vai ter resultado positivo em nenhuma área de sua vida. Exatamente. É você ser verdadeiro também, né? Sim. Ser verdadeiro. Então, é isso aí. Mais um episódio do podcast. Temos quantos minutos de podcast hoje? Vamos lá. Patrocina nós. Aí mais um episódio de relacionamento que eu acredito que hoje é muito importante a gente comunicar isso. Porque a gente vê muita separação, né? Sim. Muitas tretas, muitas brigas. Então, como o Samuel falou, o que a gente está passando para vocês aqui não é fatos que a gente está imaginando. Não é algumas situações que a gente é coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Até conviveu, né? Sim. Então, espero que vocês tenham pegado os insights aí desse podcast. Se você quer entrar em um relacionamento, pelo amor de Deus, conheça a pessoa, né? Antes converse. Entrando em um relacionamento, base, respeito, confiança e comunicação. Com certeza. Porque sem essas três coisas aí você não vai para lugar nenhum e simplesmente você vai falar aquilo. Deus botou e Deus tirou porque não era a pessoa certa, né? Sim. E às vezes o errado é você ou a outra pessoa. Então, esse foi mais um episódio do podcast. Muito obrigado a vocês que estão até aqui. Próximo episódio estaremos aqui junto novamente e eu conto com você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, que eu acredito que se ele está ajudando você, ele vai ajudar outras pessoas. Então, se você está até aqui é porque você gostou do nosso conteúdo, então não esquece de deixar o seu feedback aqui embaixo nos comentários. Valeu? Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim também o e-mail para contato. Valeu, até o próximo episódio.